E aí, pessoal, uma dose de Magic voltando. Andei meio ausente, por causa que tava resolvendo as coisas da minha neném. Fui papai recente, tem muita coisa pra ajeitar na vida pessoal. Mas estamos voltando aí pra produzir o conteúdo que a gente estava devendo. E hoje, meu pet deck, Forja Mandíbulas do Conclave. De antemão, já deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha, certo? Isso ajuda muito a gente a ganhar aquele gás para produzir conteúdo para vocês, certo? Meu pet deck, ele é uma criatura lendária do tipo lobo. Tem vigilância, atropelar e salvaguarda 3. Toda vez que ele ataca, eu coloco X marcadores mais um em cada criatura que eu controlo, sendo X o número de elfos, e compro um card para cada lobo que eu controlo. Então ele é um tribal de lobos e elfos. Os elfos têm a função de crescer o campo, os lobos da draw, certo? Como eu montei o deck? Justamente tentando unir o melhor dos dois, certo? No kit de criaturas a gente tem muito elfo, né? O Arboelfo, elfo de Llanowar, elfo místico, elfo de Findhorn, patrulheiro Kyrion. Grande maioria dos elfos estão aqui para gerar mana, outros têm essa função diferente, devolver terreno para dizer outras coisas. Avacyn Pilgrim não é um elfo, mas gera mana branca, ajuda a acelerar o deck. Joraga, famoso elfo que sobe de nível, e no nível 5 faz todos os meus elfos gerar 2 manas verdes. Aves do Paraíso, um dos melhores dorks que existe, né? Aí vamos para a curva 2, Sacerdote de Titânia, Druida Devotado, Incubador Druida, ou Druida Incubado, Druida of the Anima, gera Naya, Druida do Paraíso, gera qualquer cor, Sábio da Espiral, tem evoluir, vai crescendo de acordo com os bichos que entram no campo, poder resistência, gera mana para cada marcador. Vitor Sussurrador de Llanowar, adoro dizer o nome dessa carta, muito engraçado. Mágico Vandal, exila uma criatura do meu cemitério no ETB e exila um artefato ou encantamento que o oponente controla. Fauna Xamã, elfo que dá tutor, descartando criatura, muito bom. Livro com Visionário, ele faz a função como se fosse bestiado vivideiro. Compra carta toda vez que eu casto um elfo, pagando uma verde adicional. Torgal é um lobo que gera mana. Mawin, já temos deck tech dela no canal, no Instagram, no TikTok, certo? É um elfinho que cresce no ETV dos elfos. Quanto mais elfo entra, mais ela cresce e gera mana de acordo com o poder dela. Wood Elf, entra, busca uma floresta. Arquedruida Elf, vira, gera mana verde para cada elfo que eu controlo. Espírito Guia Elf, posso exilar para acelerar minha curva, para fazer o Roger mais rápido. E é um elfo. Evolution Witness é um elfo que com marcador recupera permanente. Então toda vez que eu estou botando marcador nele, eu estou recuperando alguma coisa do cemitério. Exuri, o elfo que finaliza e protege board. Tivar, elfo para crescer a board. Espreitador do Sepulcrário, é um lobo que eu gosto de dizer que fica comendo o cemitério dos outros. O Kami não é um elfo, não é um lobo, mas tem muita sinergia no deck. Toda vez que eu boto um marcador, eu coloco mais um marcador e ele gera mana para o poder dele. Então, uma carta muito boa no deck. Andarilho dos Reinos. Então, eu gosto de usar muitos morfolóides no deck, porque
Faz a sinergia de elfos e lobos ao mesmo tempo. Entidade do espelho, mais um morfoloide finalizador. Tauren Mully é um elfo louco que cresce com as mágicas dos oponentes. Adesão nova de Lauren. Jopin Charin é um elfo que entra, destrói um artefato ou um encantamento. Isso aqui eu botei no lugar do Sábio da Reivindicação, por ter mais sinergia com o deck. Xalá e Ralá, toda vez que eu boto marcador, eu causo dano ao oponente. Então, muito bom. Rada, Grande Senhora da Guerra. Quando ela ataca, quando qualquer criatura ataca, eu adiciono mana verde ou vermelha, então vocês vai durante as etapas. Então isso é muito bom, você ataca com 5 elfos, gera 5 mana. Xenagos, isso aqui é detalhe meu de deck. Eu gosto muito de fazer o Xenagos primeiro, o Voja depois, se eu tiver com ele na mão. Porque aí o Voja já vai entrar com ímpeto, já vai entrar com poder dobrado. É muito bom, muito forte o deck. Discípula de Frealize. Entra no lugar de um terreno, mas entra, sacrifica um bicho, compra carta, muito bom. Jéssica também é uma adesão minha ao deck, dependendo de como tá a board. O fato de triplicar o dano é muito forte, porque consigo dar hit kill, né? Se eu vou já conseguir 7 de poder com a Jéssica, eu já consigo um hit kill. A única global que estou usando atualmente no deck, porque ela é instant speed, protege criatura e tira a habilidade de criatura. Uso muita proteção pro Voja e para as peças de combo. Também o Safe Keep, protege qualquer permanente. Minhas cachorrinhas fazendo zoada para variar. Device Stun, protege o Voja, buffa ele se eu quiser. Down Toolser, protege minhas permanentes. A Sproof destrutivo se eu prometer o presente, que é dar um draw pro oponente. Intervenção heróica. Daltrus é intervenção heróica do branco, se eu posso dizer assim. Boro Charme, cartinha bem versátil, dá dano no jogador, protege permanente e dá até golpe duplo por Vorja, por exemplo. Muito forte. Remoções, eu uso Ferro Interior, tira qualquer permanente, dá um 3/3. Presente Generoso, tira qualquer permanente, dá um 3/3. Distorção Caótica, tira qualquer permanente, não dá um 3/3. Aí se embaralha ela no topo do Grimório e o cara revela o topo. Se for permanente, vai pro campo. Mas a gente se livra da ameaça no momento, né? Chamado Inspirador, protege meus bichos com que tem marcadores. Compro carta para bicho com marcador. Então, carta muito forte do deck. Aqui eu vi um jogador de Naya. Saudações aí pro Mestre Nelson, que usa muito essa carta e eu comecei a usar porque ela limpa a board no fato de virar as criaturas e eu conseguir bater sem bloco, entendeu? Recupera contra o cemitério e pior dos efeitos dá 3 de dano, dá um raio aí. Então, a criatura, claro. Acorde do chamado, buscar alguma peça importante no passe, sempre bom. Regrowth, recuperar coisinha do cemitério, importante. Saving Reclamation, recupera as peças de combo, por exemplo. E recupera coisa, recupera land, muito forte. Triunfo das Hordas é aquela forma alternativa de derrubar todo mundo, do Infect. Usa o pacote de gente safada, que nem posso dizer. Savage War, destrói todos os lands. E Armageddon, destrói todos os lands. Então, com 4 elfos no campo, dou um Armageddon. Cara, muito difícil voltar. Muito difícil. Carta que eu sempre gosto de usar nos meus decks, que tem vermelho. Volley Holy. Eu ganho o controle de todas as criaturas poder 4 ou maior. E ganho ou 3 ou menor. Desviro elas, ganham ímpeto. Cara, muito forte. Essa caixa me ganhou muito jogo. Especialidade de riscar. Eu compro cartas de acordo com o maior poder da criatura e caixa automática de custo 5. Então, grande chance de o jogo acabar simplesmente se essa carta resolver. Crescimento virente, né? Canta land, gera um mana verde.
Assalto agravado, pago 5 manas para ganhar a fase de combate adicional. É uma das peças de combo do deck. Ritmos dos Selvagens, protege minhas criaturas para não ser anulada. E dá ímpeto ou marcador no ETB delas, né? Fervor, dá ímpeto para minhas criaturas. Rolling Moon, toda vez que o oponente casta a segunda mágica, eu crio um lobo. E no início do meu combate eu dou +2/+2 para um lobo. Muito bom. Uso Pétala no lugar do Sol Ring para acelerar a cor também, mais rápido. Existe uma linha em que eu consigo fazer o Volja na 2. Isso é muito importante no deck. Botinha na proteção. Por que eu uso essa e não uso a outra botinha? Porque essa é uma equipe de graça, certo? Então eu posso fazer um elfo, já a equipe já gera mana com um elfo. Fazendo outro elfo, já a equipe gera mana. Então eu prefiro usar apenas essa botinha, certo? Interorb é um status que eu uso se eu tiver 3, 4 elfos no campo com Interorb. Então eu fico muito à frente do jogo. Meus oponentes não removerem. Pecinha de combo. Staff of Domination. É um dos finalizadores se eu tiver algum. Eu gosto de chamar de Big Elf, né? Nexo do boss das massas faz minhas criaturas virarem de todos os tipos. E eu posso pagar 3, colocar um metamorfo no campo. Grande Círculo, que se reduz de acordo com o poder das criaturas para ser castado, gera 2 mana verde. Toda vez que um bicho está entrando no campo, eu boto o marcador e com carta. É só sinergia. Estou usando essa batalha, Invasão de Ikoria, como tutor. Por quê? Porque ela recupera do cemitério também. Então, se eu tiver um dos bichos importantes no cemitério, eu recupero ele com essa carta. Kit de terrenos, eu tenho 1, 2, 3, 4 florestas básicas, certo? Tenho 1, 2, 3 montanhas básicas no deck. Planícies eu tenho 1, 2, 3 planícies básicas no deck. Eu uso 2 Shocklands, né? Uma busca uma floresta e uma montanha, outra busca uma floresta e uma planície. O que mais? Tenho Paisagem Fabulosa, busca um terreno básico, se eu tiver 4 lendas ele desvira. Tem esse terreno que entra em pé e busca floresta, planície ou montanha básica e eu posso ciclar na late game se eu não tiver precisando de land. Tem umas lentes tipais, que território não reivindicado e pátio reservado, que são as lentes que eu escolho um tipo e gera para aquele tipo. Está vindo mais uma aí, que é uma cartinha de lore, que também é uma lente tipal. Por mais ótico, gera mana para as coisas dos oponentes. Torre do comando, não pode faltar, gera mana de acordo com a cor do meu comandante. As choques, eu tenho a Boros, a Selesnya e a Gru. Todos são terrenos buscáveis, confetes ou criaturas que busquem terreno por tipo e entram tomando 2 de dano para entrar em pé. Minha Payland, a única que eu tenho no deck, gera verde ou branco. Aquelas lentes que eu tenho que revelar para elas entrar em pé, então eu tenho a Trilha de Caça, que eu revelo uma floresta, uma montanha, e tenho a Aldeia Fortificada, que eu revelo uma floresta ou uma planície para entrar de pé. Tem umas lentes que precisam de 2 terrenos em pé, ou 2 terrenos a mais para elas entrarem em pé. Aqui gera verde e branco. E aqui gera verde e vermelho. Mais lentes buscáveis. Eu tenho Vista do Dossel. Se eu tiver 2 básicos, ela entra em pé. E tenho Cinderglade. Se eu tiver 2 básicos, ela entra em pé também. Crypt Retreat.
Se eu tiver montanha ou planície, esse land entra em pé. Esse land gera verde, que é a base do deck, basicamente. Mas gera branco se eu tiver uma floresta ou uma planície. E Arena da Glória entra em pé se eu controlar uma montanha. Mas o legal dela é que ela consegue me dar ímpeto exaurindo ela. E uma jogada interessante no deck é que eu posso pagar uma vermelha, gerar duas vermelhas, usar uma vermelha para um elfo e usar outra vermelha para o Rocha, por exemplo. Então, as duas criaturas terão ímpeto. Então, é muito forte. Então, esse deck do Rocha é meu pet deck. Mas a gente sabe que a gente não consegue só ganhar colocando um monte de criatura e batendo para tudo dar certo, né? A gente tem que ter planos alternativos. Então, como eu expliquei antes, se eu tiver um Staff of Domination e uma Prison of Titânia gerando 5 manas, por exemplo, então eu já consigo combar com essas duas cartas. Gero 5 manas, certo? Na pool. Com as 5 eu pago 3 da habilidade do Staff, viro e desviro a Prison of Titânia, certo? Aí aqui eu tenho 2 manas na pool. Com uma eu desviro o Staff. Perceba que eu ainda fiquei com uma mana na pool. Então eu gero 5, fiquei com 6, pago 3, desviro, fiquei com 6 menos 3, pago 1, desviro. Então, repetindo esse processo, eu tenho mana infinita. Consequentemente, eu consigo comprar o meu deck e ganhar vida infinita. Isso é um dos combos do deck. Que outro combo eu uso no deck? Fase de combate infinita. Certo? Se eu tiver, por exemplo, 4 criaturas e arrada, certo? Se eu bato com as 5 criaturas, no caso, contando com a arrada, eu gero 5 manas. Pago o assalto agravado, ganho uma fase de combate adicional. Bato novamente, fase de combate adicional, então é outro combinho que eu uso no deck, certo? E o druida devotado, ele tem uma função muito forte no deck. Ele ganhando marcadores, eu consigo desvirá-lo para gerar mana, certo? Então, com o druida devotado e esse Morphology ultivar o Exure eu consigo fazer meus elfos sempre estarem ficando tunados e ganhando atropelar, então ganha mais 3, faço devote de novo, então é uma jogada late game muito forte. Tivar faz a mesma coisa e a entidade do espelho dá o bônus porque transforma minhas criaturas todas do mesmo tipo, de vários tipos, certo? Então esse é o Voja, meus amigos. Voja Mandíbula do Conclave, mais um deck que surgiu depois do que eu desmontei a minha Latril. Então o deck se dividiu, muitas cartinhas foram para o Voja, muitas cartinhas foram para Malwyn, certo? Mas com a vinda de Lowry, certo? Meu Golgari está voltando com um novo comandante, né? Em breve vai sair no canal. Estou terminando de buildar ele para testar. Mas esse é meu pet deck. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem positivamente e negativamente. Isso contribui pra gente, certo? E dúvidas, comentários, fiquem à vontade, certo? Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, ok? E é isso, pessoal. Valeu!